aplicativo, é Bíblia também. 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos. E eu quero te convidar a mergulhar junto comigo agora nessa leitura. A se permitir entender o que é que Deus nos trouxe aqui para viver hoje. Em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 3. Vou começar do verso 2. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado a casa ao nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, enquanto nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era alto, era o lugar mais alto. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Apareceu como? Apareceu como? E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse: Deus, pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar do seu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Vamos ler juntos, depois dessa vírgula aqui, ó. No 3, 1, 2, 3. Não sei. Na minha versão diz: não sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegestes, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pedisse isso, e não pedisse para ti muitos dias, nem pedisse para ti riquezas, nem pedisse a vida dos teus inimigos, mas pedisse para ti entendimento, para discernir o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti, nem entre os reis, por todos os teus dias. E se andardes nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi seu pai, também prolongarei os teus dias. E o verso 15: e acordou Salomão, e eis que era um sonho. Vamos ler juntos até esse ponto aqui. 1, 2, 3. Salomão, e eis que era um. Pai das luzes, estamos aqui reunidos nessa noite, e a gratidão que invade os nossos corações nos aponta para uma direção. Obrigado porque de uma forma incrível, espetacular,
Tu tens cuidado de nós, nos feito não só viver algo íntimo com a nossa fé, mas viver algo extraordinário com o que a nossa fé produz. Obrigado porque nós temos uma fé viva. Obrigado porque nós temos uma fé que produz obras. E nessa noite, Espírito Santo, que o que eu estou sentindo nesse altar possa ser derramado sobre cada coração aqui presente, sobre cada criança, sobre cada homem, sobre cada mulher. Espírito Santo, que do menor ao maior, todos, todas, sejam cheios, cheias do Teu Espírito Santo. Toda distração nós mandamos embora agora, Pai, em nome de Jesus. Todo sentimento contrário que quer atrapalhar, impedir o Teu fluir, ele agora se submete à Tua voz. Quando Tu falas, a terra estremece. Quando Tu falas, o céu estremece. Então que estremeça a base do coração dos Teus filhos nessa noite, nesse lugar. Em o nome de Jesus. 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 Você pode assentar. Eu sou de uma casa muito humilde, muito simples, e glorifico a Deus por isso. Não é novidade falar que o meu pai estudou até a 4ª série, atual 5º ano. E a minha mãe, que eu amo demais, é analfabeta. Quando eu aprendi a ler, eu tentei ensinar minha mãe. Eu não tentei dando aula a ela, eu tentei perguntando se ela queria aprender. E ela todo domingo nos assiste. Ela não quis, ela não aceitou. E eu sei porque ela não aceitou. Porque era uma dor que ela carregava. É uma dor que ela carrega. Quando ela queria estudar, não permitiam. O trabalho não permitia. As situações, né? Numa casa com muitos filhos, é muito difícil você passar o dia inteiro trabalhando, cortando cana, limpando mato, plantando coisas, e à noite para uma escola. Como é lindo, né? Essa geração atual, a geração de vocês, a minha geração. Que quantos aqui estudam e trabalham? Levanta a mão. Isso é lindo. Não é maravilhoso isso? A educação valorizada. O que a educação produz sendo valorizado. Mas lá atrás, não é que não se valorizasse a educação, é que não se tinha recurso de tempo para viver a educação. Era comum, nas décadas de 60, 70, pessoas com 12 anos, 13 anos de idade trabalharem. E trabalhar em situações muito difíceis. Meu pai me falava que com 13 anos ele cortava cana, um facão imenso. Eu quero glorificar o Senhor que eu nunca cortei cana. Eu nunca fui dormir com fome. Não era farta a minha casa, mas não faltava comida. E por meu pai ter abdicado dos estudos para tomar conta da família, e minha mãe ter abdicado de tantas coisas para tomar conta de mim, eu sou filho único da minha mãe, o estudar virou uma dor. Eu costumo dizer que se minha mãe tivesse estudado,
ela tinha ido muito longe. Eu não sei explicar como minha mãe faz contas. Vivi, minha mãe é incrível. Né, Erlane? Eu não consigo entender. Eu já perguntei a ela como é que ela faz conta. Diego, bem-vindo, viu, meu filho? Eu não consigo entender como minha mãe faz conta. Ela não sabe ler. Ela não sabe escrever números com 3 algarismos. Quer? Tu tem noção o que é não saber escrever 123? Minha mãe não sabe. Mas ela sabe o que é 123. Meu pai e minha mãe tinham um banco de feira e vendia bastante. E eu na universidade, estudando, fazia engenharia, às vezes eu sentava para ajudar nas contas, né? E chegava alguém e dizia 50 coco, 20 quilos de não sei o que, 3 quilos disso, 20 disso. Quando perguntava quanto dá, dona Rita, ela 205,50, vai ficar por 205. Eu estava na metade da conta ainda. Como é que ela faz essa conta? Uma vez eu perguntei assim, manhã, como é que a senhora faz conta? Ela disse, olha, 3 vezes 7 não é 21, né? Eu disse, é. Aí dá 205. Eu comecei até a pensar que se esse 3 vezes 7, 21 era uma oração. Na hora da prova, 3 vezes 7, 21, me ajuda, Jesus. Porque a conta não tinha 3, não tinha 7, não tinha 21, mas a conta batia. E outra coisa, quando ela errava, ela só errava para mais, viu? Nunca vi minha mãe errar para menos. Nunca vi minha mãe errar para menos. Sempre era para mais. Meu pai sabia usar a calculadora, fazia a conta, mas ficava em paz quando minha mãe ficava só. Ele sabia que se errasse, era para mais. O tal do 3 vezes 7, 21 é incrível. E sem saber ler, ela me ajudava nas tarefas. Era. Aí eu estava fazendo uma tarefa, ela chegava e dizia, que letra feia. Até hoje minha letra é feia. Aí eu dizia, mãe, eu não estou entendendo isso. Ela lê de novo. Eu falei, mas não estou entendendo isso. Deixa de ser burro. Leia. Você não sabe ler? Leia. Eu não sei e estou entendendo. Se disser a ela que ela dizia isso, eu nunca disse isso, disse, mãe. Eu estava lá. Quem faz, esquece, né? Quem recebe. Tem uma cabeça desse tamanho, esquecer de algo, não esquece não. Algumas vezes na minha vida, minha mãe disse uma frase. Eu não vou lhe ensinar a ler porque eu não sei. Eu não vou lhe formar em doutor, porque na usina, qualquer pessoa que era chefe de algo era doutor, né? Eu não vou lhe formar em doutor porque eu não posso lhe formar. Mas eu vou lhe ensinar a entrar e sair. Quem já ouviu isso? Alguém já ouviu? Olha, você tem que saber entrar e sair. Isso era muito claro quando ela dizia. Ela estava falando que eu tinha que ter educação para entrar e educação para sair. É o mínimo que ela esperava de mim. Educação para entrar e para sair. Coloca o tema da palavra de hoje, por favor. Como é? Educação para o quê? Entrar e sair. Puxa, aqui está. Aprendendo a sair e a entrar. É o inverso do que minha mãe queria ensinar. Do que minha mãe me ensinou. Minha mãe me ensinou a entrar e sair. Alguém fez uma oração diferente. Ele pediu para o quê? Leia para mim, por favor. Aprendendo ao quê? Pronto, esse é o tema de hoje. E eu quero agradecer a Deus no começo desse tema pela educação que eu recebi da minha mãe analfabeta, que eu amo, respeito e admiro demais, e do meu pai que estudou até a 4ª série, mas criou 8 filhos. E eu sou o mais novo. E ele dizia também que eu era o mais bonito. Eu não sou não, meu filho. Ah, sim. Ainda bem que você sabe e reconhece. Devia até estremecer com isso. Lindo!
Minha mãe carregava um segredo. Qual era o segredo? Querer que eu fosse além do que ela foi. Todo relacionamento, todo negócio bem sucedido, todo empresário que prospera, todo casamento que dura, tem um segredo. Esse ano eu e Cléo completamos 19 anos de casado. Nós temos um segredo. Quem tem mais que isso de casado aí? Quem tem mais que isso? Cada casal desse tem um segredo. Nos tempos que estamos vivendo, não é mais normal. Eu já vi casamentos que terminaram em 3 dias. Eu nunca imaginei viver isso. Eu já vi casamentos que duraram 3 dias. O casamento aconteceu no sábado. Na segunda, eles estavam se separando. Eu descobri que existe uma lei, que se o casamento termina num certo tempo, não sei, Vivi, que lei é essa, não lembro. Só sei que num certo tempo, nem precisa de muito arrudeio. Vai lá e cancelou. Eles viveram isso. 3 dias. Eu não quero saber qual é o segredo dele para terminar um casamento em 3 dias. Eu quero saber qual é o segredo do seu, que tem durado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Esse segredo é importante para mim. Eu não lembro quantos casamentos eu já fiz. De verdade eu não lembro. Mas não tem um casamento que eu faça que numa conversa eu digo: é isso mesmo que você quer? Tem certeza? Porque só tem uma escolha. É sim ou parte. A Bíblia não diz que até que a morte, né, nos separe? Porque foi o que eu disse para a Cléo, assim, ó, tu tem certeza que tu quer esse cabeção aqui? Porque se tu tiver dúvida, tem que orar para eu morrer. Porque eu vou lutar até o fim, viu? Ela disse: eu também. Eu também. Pode ficar por trás, né? Eu também. Não quero ficar para baixo aqui não. Eu também. A gente está lutando. Um empresário que é bem sucedido, ele tem um segredo. Às vezes é a forma como ele faz a gestão das coisas. É o produto que ele vende. Tudo que perdura tem um segredo. Na Bíblia, nós conseguimos quando lemos. Eu falo isso com muito temor, viu? Esse livro aqui é a Bíblia, fechada ou aberta, sim? Esse livro aqui é a Bíblia, fechada ou aberta, sim? Mas só tem um jeito dela ser a palavra de Deus: aberta e você lendo. Vou dizer de novo, porque se eu parar aqui, para mim já é suficiente. Esse livro aqui é a Bíblia. Assim ou assim. Mas quando no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora é a boca de Deus falando comigo. E eu amo a Deus, eu amo a Bíblia. Mas não, o poder não está no papel impresso. O poder está na palavra vivida. E para eu viver, eu preciso meditar, eu preciso guardar, eu preciso viver. Aí quem medita, quem lê, começa a entender que os homens e as mulheres de Deus que a Bíblia cita, que foram bem sucedidos em seus propósitos, tinham segredos. Havia um homem chamado Noé. E o segredo de Noé, Vado, não era a madeira que foi usada na arca, por mais que a madeira usada foi boa.
Não era o betume que foi usado para unir as madeiras, para que não houvesse infiltração. O betume era bom também. O segredo de Noé não é o projeto foi maravilhoso. Mas o segredo também não era o projeto. O segredo não era o leme. Procura na Bíblia que a arca tinha leme. Leme é a direção, o volante. Procura na Bíblia que a arca tinha motor. Como é que pode, né? Um barco sem vela, sem leme, sem motor, só andava na direção certa, só se movia na direção certa. Por quê? Porque o segredo de Noé. Está pronto aí, meu filho? Se prepare que hoje é eu e você, viu? É eu e a Bíblia. Está pronto, né? Posso contar? Gênesis 6:9. Em Gênesis 6:9 diz qual era o segredo de Noé. E qual é o segredo de Noé? Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas orações. Noé andava com... Qual era o segredo de Noé? Peraí, tá fraco. Qual é o segredo de Noé? Se você andar com Deus, não se preocupe, a direção vai ser a certa. 3 pessoas pegaram. Se você andar com Deus, não se preocupe. Você não vai precisar de manche, você não vai precisar de volante, você não vai precisar de leme. Você vai precisar andar com Ele. Às vezes a direção vai tomar um rumo que você não espera, André. Ei, mas tu só está na arca porque tu anda com Deus. Porque quem não anda com Deus fica fora da arca. Sim ou não? O segredo de Noé. Noé andava com... O segredo de Moisés. Moisés, ele nasceu na cidade, na civilização que na época era a detentora do conhecimento científico. No Egito. No Egito as pessoas sabiam ciência, medicina. No Egito as pessoas sabiam cálculo, engenharia. No Egito as pessoas sabiam hidráulica. No Egito as pessoas sabiam fazer pista. No Egito as pessoas sabiam fazer construções imensas. E por Noé ser príncipe, por Noé ser alguém que estava no palácio do faraó, ele aprendeu essas formações. Sim, Noé se preparou. Sim, Noé aprendeu. Moisés aprendeu. Moisés se preparou. Ei, mas tinha algo diferente em Moisés. Inteligência, unção. Peraí. Nível da inteligência maior que muita gente. Mas o mesmo Moisés. Unção. Sim, você vai lutar por formação. Você vai lutar pelo que você quer fazer. Você vai lutar para fazer bem aquilo que Deus te chamou para fazer. Ei, vende carro, se esforce para ser o melhor. Vende roupa, se esforce para ser o melhor. Ei, você é médico, se esforce para ser o melhor. É professor, se esforce para ser o melhor. Mas nada disso vai caminhar na mesma profundidade de quem pega o que sabe e diz: eu vou andar debaixo da unção de Deus. Quem anda debaixo da unção de Deus prossegue. Neto acabou de falar de ofertas e de um momento difícil. Contraditório, né? Estou ministrando oferta e começo a dizer: estou enfrentando um momento difícil.
Neto, difícil é um momento, não a sua história. Porque a sua casa depende de Deus. Difícil, pastor Cássio. É o boleto que tem que pagar amanhã. Mas depois de amanhã vem a porção dobrada. Oxe, será que existe algum lugar que chove todo segundo? Que eu saiba, não. Eu soube que na Amazônia chove todo dia. Tem a hora para chover. Nunca fui na Amazônia, mas disseram que tem a hora para chover. Se tá a hora, vai chover. Que incrível, né? Mas não chove toda hora. Porque depois da chuva, depois da tempestade, o céu. Quem está enfrentando tempestades aqui? Começa a enxergar o sol da justiça que está brilhando para você. Comece a entender que o segredo da sua caminhada não é o quanto você é capaz. O segredo da sua caminhada é o quanto você depende daquele que pode todas as coisas. O mesmo Moisés que sabia hidráulica, o mesmo Moisés que sabia matemática, o mesmo Moisés que sabia legislar, o mesmo Moisés que é citado até hoje em todos os cursos de direito, porque ele escreveu leis escritas. É o Moisés que subia monte para orar. Vez por outra nas minhas aulas alguém diz: eu posso perguntar um negócio? E eu gosto de perguntas boas. Como é que podem? Eu sou o quê? Eu sou professor de física. Eu sou pastor. Vi não. Você está enganado. Ah, o senhor não é pastor não? Eu disse não. Você está enganado. Eu sou um pastor, professor de física. Não tem contrário aqui não. Eu não sou o professor que virou pastor não. Eu sei qual é o meu propósito nessa terra. Eu não tenho duas caras. Para onde eu vou? É essa cara aqui, ó, que Jesus deu. Oitavo filho do seu maninho e primeiro filho de Dona Rita. O meu barco teve leme um tempo. Um dia Jesus disse: agora sou eu. Eu arranquei o leme e dei a ele. Não, se alguém quiser entender o motivo da minha fé, estou para explicar. Mas se tu não entender, eu continuo crendo nele. Eu continuo adorando a ele. Eu continuo servindo a ele. E a alegria que eu tenho de estar nesse altar pregando a palavra é a alegria que eu tenho de estar no piloto na mão, dizendo assim: olha, hoje você vai aprender a equação de Planck. Porque onde eu estou tem propósito. Quantos aqui vivem propósitos em seus trabalhos? Quantos aqui vivem propósitos em seus trabalhos? Dá para viver propósito cortando carne, Elton? Eu creio nisso. Dá para viver propósito na escola, Arthur? Eu creio nisso. Dá para viver, Adriano, propósito ligando câmera, desligando isso? Eu creio nisso. Qual era o segredo de Moisés? A unção vinha primeiro. Peraí. Qual era o segredo de Moisés? A unção vinha primeiro. Primeiro ele, depois eu. Primeiro a vontade dele, depois meu sonho. Primeiro o que ele quer, depois o que eu quero. Primeiro para onde ele vai me levar, para depois eu entender o que eu vou fazer lá. Eu já tenho algo para compartilhar aqui. Deixa eu dizer. Quem já me ouviu nessa igreja falar de congregação? Levanta a mão. Eita. Por que eu não falo? Por que eu não falo de congregação? Nós completamos 7 anos ano passado. Em novembro desse ano vamos completar 8. E não tem lógica humana a gente está falando de congregação com o chão para fazer, tem? Humano.
E para mim, congregação é o seguinte: o que é congregar? Congregar é cultuar. Eu estou aqui, se o Senhor disser é assim, é assim. Se o Senhor disser não é, não é. Mas eu sei que Ele disse: ide e fazei. Ide e fazei. No último Zoe foi um irmão de Glória do Goitá, Juca. Quando Juca desceu do ônibus, o Senhor me disse: existe uma porção sobre ele, e a porção que ele carrega vai mudar aquele lugar. Senhor, estou eu aqui, ó, ônibus atolado na lama. Atolado não, pensando em se atolar na lama. Pega carro, traz carro, vai. Quando ele desce do ônibus, primeira palavra, eu disse: já recebi. Amanhã tem culto dos homens. Cadê os homens? Ok. Ah, pastor, eu trabalho muito. É muito difícil, né? Culto dos homens. Eu vou largar de 6, 7 horas, 8 horas. Que hora eu cheguei do comício, pastor? Quarta-feira. Seja metade do final, 9 da noite, pastor. Aí eu fui. Você achou ruim? Eu fui do mesmo jeito. Amanhã vai ter culto dos. E terça-feira, Arthur, Auristela, Riquinho, Aline, a gente vai para onde? Glória do Goitá. Fazer o que lá? PG. Sabe por quê? Porque o Senhor disse: faça um PG lá. Se a gente chegar lá na hora e fizer o PG, o Senhor disser: cave uma estaca aqui. Você acha que eu não vou cavar? Ah, você ainda não sabe a guerra que você está, não é? A gente vem para um lugar para gastar 80 mil. Não tinha nem 1.000. Tu acha que se o Senhor disser assim: cave uma estaca lá, hein? Plante uma estaca lá em Glória do Goitá, a gente não vai. Meu Deus, estou pronto. Estou pronto para viver isso. Por quê? Sim, a lógica não é essa, mas a unção está acima da lógica. Tem coisas que você não está vivendo porque você está querendo ter lógica, controle. A arca não tinha leme. Tu quer ter leme, é? Tira o leme, coloca na mão dele. Qual era o segredo de Noé? Andava com Deus. Qual foi o segredo de Moisés? Em primeiro lugar, a unção. Aí vem Jesus. Ei, eu não vou esgotar os segredos de Jesus, vou falar de um. Amém? Qual era um dos segredos de Jesus? Meu filho, prepara aí, Tiago. João 8, 29. Segredos de Jesus. E aquele que me enviou está. O Pai não me tem deixado, porque eu faço sempre o que lhe. Um dos segredos de Jesus é que ele obedecia o Pai. Fraco. Todo mundo entende que esse pai aqui é Deus. Mas deixa eu trazer para Rua Zumbi, número 127. Talvez você não tenha tido o melhor pai do mundo, e eu lamento por isso. Talvez você não tenha tido a melhor mãe do mundo, eu lamento por isso. Lamento de verdade, de verdade, de verdade. Eu posso até, com muita dor, dizer que para algumas pessoas o maior adversário da vida dele foi um pai ou uma mãe. Muito difícil isso, né? Mas eu conheço histórias assim. E é muito difícil quando a Bíblia diz para quem teve um pai ou uma mãe muito difícil: honra teu pai e tua.
A palavra honra, não significa que Deus quer algo, manhã quer outro, e eu vou fazer o que manhã quer. A palavra honra significa, mesmo que ela ou ele não tenha me tratado como deveria, foi através dele e dela que eu estou aqui. Jesus honrava a Deus, mas Jesus também honrava José. Jesus honrava a Deus, mas Jesus também honrava Maria. Sim ou não? Aí para os jovens aqui presentes, aí você quer prosperar odiando pai e mãe. Lamento, não vai acontecer, porque é uma quebra de princípio dos céus. No mínimo, você precisa se esforçar para amá-los. E o amor começa com perdão. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei. Não sei. E não estou desvalorizando a sua dor. Apenas estou dizendo que quem tira o leme não pode estar odiando ninguém. Jesus disse assim, né? Ame seus amigos e odeie seus inimigos. Foi isso? Ama teu? É isso, se o teu próximo for um inimigo. Ah, mas ele fez mal a mim. Problema seu. Porque você está num barco de salvação que aponta para um trajeto com Deus. Cresça! Eu não poderia estar nesse altar se houvesse rancor no meu coração contra quem quer que seja. Se houver, Jesus, me mate agora. Me leve agora. Eu sei a quem eu sirvo. Por isso eu digo a este cérebro, a este coração: você tem que perdoar. Quem carrega a água viva tem que se limpar. Seja bem-vindo a Cristo é o tema. A gente é assim. Tem hora que tem que comer um pirão e suar. Jesus honrava o pai. Jesus honrava o... Quem tem filhos aqui na igreja? Ensine seus filhos a honrar você, viu? A obedecer você. Não é ser seu escravo, não. Eu tenho certeza que eu não tenho pais e mães nessa igreja que fazem dos seus filhos escravos. Até porque quando você manda ele fazer alguma coisa, não é escravidão, é ensino. Sim ou não? Vai lavar o prato, mais nada, vá. Você acha que na minha casa é diferente? Você quer que tem essas adolescentes? Parece que não está gostando mais de tomar banho, né? Não é, pastor Gócio? O que aconteceu com essa geração? Chega em casa do culto, sei lá, vai tomar banho. Agora. E ai dele se não for. Desde que nasceu que eu guardei uma pizza para dar nele, não dei ainda. Sim. Ah, pastor, mas o gosto dele. Eu me sinto muito feliz quando eu realizo um sonho do meu filho. Eu fico tão feliz quando eu posso fazer uma coisa por ele. Mas ele sabe que tem coisa de pai, isso aqui. Não, por quê? Porque eu não quero dar. E fico feliz com isso também. Porque se tiver alguém, Ed, para frustrar teus filhos, que seja você. Porque você é um pai que vai frustrar e vai segurar na mão dele. O mundo não é assim. O mundo vai frustrar para puxar o tapete, derrubar e deixar ele com a cara no chão. Você é pai.
É sua responsabilidade ensinar eles que nessa terra tem que se lutar para ser um homem de verdade, uma mulher de verdade. Sim ou não? Aí tem que ir para o menino Jesus, ser aluno meu, para levar um zero e dizer, por que eu tirei zero? Porque não estudou. Te amo, vice. Dou cheirinho e tudo. Mas leva. Porque eu preciso dizer a ele, se meu filho estivesse no seu lugar, era pior, viu? Talvez ele levasse uns tapinhas. Porque eu não estou criando Lucas para mim. Eu estou criando Lucas para o Deus que mandou ele para cá. E ele vai refletir a glória de Deus nessa terra. Se depender de mim, ele vai ser um espelho límpido que reflete a glória do Pai. Toda a minha pedagogia está em amar e frustrar meu filho. Eu preciso ensinar ele a crescer. Cadê os pedagogos aqui? Tem mais pedagogos? Levanta a mão. Estão comigo ou estão comigo? Glória a Deus. Se você não está comigo, vai entrar numa sala com 55 alunos, lindão, para fazer o que cada um quer. Mas no final do percurso, olhe para cada um deles e digo: que o Senhor te abençoe. Eu não fui só até aqui. Eu estarei te esperando na hora que você precisar. Porque o que fiz por amor. Aí eles voltam, me abraçam, eu abraço eles. E alguns ainda resolvem ficar na igreja. Que negócio ilógico, né? O cara ir para a igreja do professor de física. Se fosse professor de inglês, a matéria é muito melhor, muito mais fácil, muito mais universal, muito mais didática. Didática tem aula de física. Que é isso, Gabriel? Quer tomar minha bolacha? Que é isso? Qual era o segredo de Jesus? Ele honrava quem? E o reflexo da honra a Deus é a honra que está do lado. Até que, caminhando para o final, chegou a hora de Salomão. Ei, qual foi o segredo de Salomão? Peraí, qual foi o segredo de Noé? Noé fazia o quê? Andava com Deus. Qual foi o segredo de Moisés? E um dos segredos de Jesus, ele honrava o... Agora vamos para Salomão. Os teólogos afirmam que Salomão tinha entre 15 e 18 anos. Quem tem 15 anos aqui? Quem tem 18? Poxa, tu tem 15 ou tem 18? Salomão tinha entre 15 e 18 anos. Foi assumir um reinado, Neto. Vê que reinado que ele foi assumir. Primeiro, a casa dele estava dividida. Porque o irmão mais velho tinha morrido. O nome dele era Absalão. Quem era para assumir o reino era Absalão. Não sei como é que Mirelle vai fazer Absalão. Não faz, né? Ou faz? Ah, entendi. Ok, mais velho. Entendi, ó, tá vendo? Tô avançando. Absalão morreu, aí ficou o segundo. Salomão não era o segundo. Salomão não estava na linha, mas o Senhor tinha escolhido quem? Salomão. Então a casa estava dividida. Número 1, 2. Os próprios irmãos de Salomão se levantaram contra ele para tomar o reino. 3. O povo que tinha sido governado por Davi por 40 anos. Você tem noção que é substituir um homem que era chamado segundo o coração de Deus? Você tem noção que é substituir um homem que lutava a guerra junto com o povo? Muito difícil. Muito difícil. Foi o que aconteceu com ele. O povo não estava encarando bem a história que quem seria o rei era Salomão. Salomão pegou,
um reino dividido, pegou uma disputa pelo trono, pegou escândalos, pegou confusão. O que é que você faria? Não, peraí, deixa eu ligar para um amigo meu que é conselheiro. Deixa eu fazer uma especialização na parte de gestão financeira. Deixa eu me consultar com os sacerdotes antigos. Salomão correu para o altar. Uma pessoa deu glória. Peraí. Salomão correu para o altar. Quando Salomão assume esse reinado, ele foi afrontado pelo irmão. Ele foi afrontado por algumas pessoas do povo. Ele foi afrontado pelo sacerdote. Mas a unção que estava sobre Salomão não veio do irmão, não veio do sacerdote, não veio do povo, veio de Deus. Por que a gente tem, Diego, dado muito mais ouvido a quem está do lado do que ao Deus que nos chamou para nos posicionar onde estamos? Por que as vozes ao redor são tão mais altas do que a voz daquele que nos criou? Que toda voz se silencie nessa noite, você escuta a voz de Deus. Porque se você ouvir a voz de Deus, a tua causa tem jeito. Se tu ouvir a voz de Deus, você vai perceber que o que está sendo destruído vai ser reconstruído. Se você ouvir a voz de Deus, Ele vai te dar um caminho por sobre as águas. Porque Deus não precisa de recurso humano, Arthur, para fazer. Ele precisa de um barco sem leme para gerar a correnteza e nos levar até onde Ele quer que a gente chegue. Me diga, quanto dinheiro é necessário para curar o câncer? Alguém consegue contar? Quem já ouviu falar de alguém muito rico que morreu de câncer? Me diga uma coisa, quanto dinheiro é necessário para curar a depressão? Quem já ouviu falar de alguém muito rico que está deprimido? Você entende que são coisas que o dinheiro... Eu conheço pessoas que foram tratadas no Hospital da Restauração, no Hospital do Câncer do Recife, que é um bom hospital, e ficaram curadas. E outros que foram tratados no Santa Joana, no Português, e que o câncer não regrediu. Porque não é o dinheiro que você tem, é o propósito que Deus colocou sobre sua vida. E se o propósito que Deus colocou sobre sua vida é vida, você vai viver. Mas se o propósito que Deus colocou sobre sua vida vai até aquele dia, você vai até aquele dia. Isso não nos impede de pedir cura, isso não nos impede de pedir ao Senhor que mude a situação, isso não nos impede de nada. Houve um tempo que o pessoal quis colocar freio na minha oração. Mas o Senhor não pode orar para curar, porque se Deus não quiser curar, eu oro para curar. A minha oração é dependência. Se Deus vai fazer, é Ele. Aí alguém, mas pelo amor de Deus, rapaz, chega Lucas para mim, pai, eu quero sorvete. Não vou dar. Pai, eu quero. Ele não vai pedir mais sorvete. Vai, porque ele é meu filho. Eu amo ele, me ama. Ele pede porque ele sabe que em algum momento eu posso dar. Que ninguém te impeça de pedir. Está na Bíblia aí, eu não peço. Eu peço o quê? Jesus disse: você não recebe porque não sabe pedir. Não, aí tem uma oração falsa. Falsa. Meu Deus, que hipocrisia. Não tenho nada para pedir, só para agradecer. Só vi uma doença.
é só a renda do mês diminuir. Aí no instante, pai, aumenta. Pai, eu não aguento. Vamos fazer o seguinte: quem pede, continue. Contudo, que o teu relacionamento não seja me dá. Que o teu relacionamento seja me dá, eu me entrego. Eu preciso disso, mas eu sou teu. Eu estou sentindo isso, mas eu te pertenço. Ei, eu estou com medo, mas eu vou continuar. Ei, as coisas estão difíceis, mas eu olho para ti e continuo. Salomão estava numa casa difícil, mas ele correu para diga comigo, altar. Tem muita gente que quando o problema chega se desespera. Para de servir, para de congregar, para de ofertar, para de sonhar. Você já pensou se no momento difícil Jesus disser, é o quê? Esse povo pecador, vou descer daqui. O que quer dizer a palavra cristão? A galera diz que é pequeno Cristo, né? Não é bem isso não, viu? Cristão, no grego, ele quer dizer seguidor. Mas não tem problema entender pequeno Cristo não, certo? Porque o que dá a ideia? Que é pequeno, porque Jesus é grande e a gente é pequeno. Não está errado não. Mas a tradução da palavra quer dizer seguidor dele. Quem chamou os discípulos de cristão não foi Jesus. Lá em Antioquia, quando a galera viu o povo reunido, disse assim: isso aí são os pequenos, os seguidores de Cristo. Entendeu? Me mostra na Bíblia que qual foi o momento difícil que Jesus parou? Tem? Jesus tinha pregado o dia inteiro. Curou, pregou, ensinou. Quando foi de noite, olhou para o povo, tinha um povo com fome. E o povo com fome é fácil ver crente com fome, né? Fica logo triste, meio desanimado. Fica um negócio meio assim. Eu conheço um pastor que foi comigo buscar uma bateria há muitos 5 anos atrás. E o homem era feliz, o homem era contente, o homem contava piada, o homem ria. Quando deu meio-dia, esse homem se transformou. Porque quando eu estou fazendo as coisas, eu não tenho fome, eu fico meio... Ela reclama muito comigo, bora comer. E se a pessoa não me ligar, eu sigo até outro dia sem comer. Aí ela veio eu voltando, era uma e pouca da tarde. O homem estava lá, bochechudo. Eu comecei a olhar para ele assim, eu disse: puxa, tá chateado, é? Ah, meu Deus, fiz o quê? E o homem lá, ele já tem uma bochecha graúda. Aí eu fiz, eu acho que ele está com fome. Parei na frente do restaurante. O carro mal tinha parado, ele já estava abrindo a porta. Saiu, botou um prato de arroz e macarrão, tá. Começou a comer. Aí o semblante dele foi voltando. Eu falei, estava com fome, foi pastor Cássio. Ô, pastor, eu não ia lhe entregar, pastor. Estava com fome. Tava, pastor, já é 1 da tarde, eu nem tomei café. Eu disse, por que não me disse, homem? Ele não sabia que o senhor era assim. Da próxima vez eu aviso. Aí, conclusão: se a gente sai agora, eu me preocupo com o Cléo, com o Lucas, com o pastor Cássio. O pastor já não é uma bênção. Passa 3 dias não come nada. Esse homem aqui, ó. Ele e Lucas, estou com fome. Tem o Guiné que faz, estou fraco, ele, eu estou com fome. Mas crente é assim. Crente gosta de comer. Final da tarde, está o pessoal junto lá. Jesus olha e diz: está tudo com fome, ó. Felipe, dá de comer a eles. Felipe disse: ei, primeiro que eu não tenho comida. Segundo que se eu tivesse dinheiro, essa hora. Aí aparece um Patrick, um
menino com uma sacolinha. Quantos pães? Quantos, Adriano? 5. Quantos peixes? 5 pãezinhos igual a ontem, né? 5 pães, 2 peixinhos. Jesus olha para os discípulos e diz: está vendo esse povo? Coloque eles para sentar. A gente senta onde? Não é mesa, né? Tu tem noção, uma mesa que cabe 10 mil pessoas? Você não está entendendo isso, né? Uma mesa com 10 mil pessoas. Quantos para servir? 12. E Jesus. Peraí. 10 mil pessoas sentadas. Quantos para servir? 12. E Jesus. De onde veio esse lanche? Foi do menino. Se o menino deu para Jesus usar, se o menino, alguém viu o lanche e pegou dele, não sei. Bom, na mão do menino era um lanche. Na mão do menino era um lanche. Na mão de Jesus é milagre. Na sua mão é só um curso. Na mão de Jesus é milagre. Na sua mão é uma dívida. Na mão de Jesus é um milagre. Na sua mão você não consegue chegar. Na mão de Jesus Ele renova as tuas forças. Ele te dá asas como águia. Você corre e não se cansa. Porque na sua mão é matéria. Na mão dele é sobrenatural. Jesus pega o pão e... Vem cá, Felipe, pão para tu. Vem cá, Pedro, pão para tu. Vem cá, João, peixe para tu. Vem cá, Bartolomeu, peixe para tu. Vem cá, Judas, peixe para você. Vem cá, Judas Tadeu, pão para você. Agora sirva. Procura na Bíblia um discípulo dizendo: esse taquinho, ele não mandou? Eu só tenho um pedacinho, mas ele mandou. Toma, Julinha, teu pão. Toma, Willy, Anne, teu pão. Toma. Poxa, mas só tinha um pão, já servi 2. Ei, Pedro, como é que está teu cesto? Isso parece uma padaria. Quanto mais eu tiro, mais tem. Ei, João, como é que está o peixe aí? Não sei o que está acontecendo, não. Eu tiro 1, aparece 10. Toma pão, toma peixe, toma pão, toma peixe. Toma pão, toma peixe, toma pão, toma peixe. Ei, 12 pessoas, servindo 10 mil pessoas. Pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe. Aí alguém diz: eu quero mais. Toma pão, toma peixe. Jesus, todo mundo comeu. E deu agora, Felipe? Deu? Vocês estão com fome? Tem um cesto para cada um de vocês aí agora. Sabe por quê? Porque quem o desespero se transforma no altar, o altar renova, o altar supre, o altar direciona, o altar fortalece, o altar reanima, o altar reaviva, o altar constrói, o altar dá nova visão, o altar te posiciona de novo. Sabe o que o inimigo quer fazer? Te tirar do altar. Porque quando você sai do altar, tudo agora volta a ser matéria. Volta a ser 5 pães e 2 peixinhos apenas. Ei, Salomão correu para o... E quando ele chega no altar, o que é que ele faz? Eu vou terminar agora. Na Bíblia existem sacrifícios instituídos por Moisés para pedidos e para pecados. Haviam sacrifícios de ovelhas, haviam sacrifícios
de aves, e esses sacrifícios eram colocados diante do altar. Por que no Velho Testamento tinha sacrifício? Porque se tinha a certeza que para se lavar alguém dos seus pecados era necessário que sangue fosse derramado. Por que a gente não faz isso hoje? Porque naquele tempo o sangue de um novilho salvava uma pessoa. O sangue de um carneiro salvava uma pessoa. Mas aí Deus mandou seu filho. O sangue de um justo salvou a minha casa, salvou a tua casa, salvou as nossas gerações, salvou quem veio antes de mim e salvou quem vai vir depois de mim. Por isso nós não sacrificamos mais nada, a não ser a nós mesmos. Ei, era comum que as pessoas em dados momentos de sua vida subissem ao monte e ali sacrificassem. Aí vem um homem que na hora da perseguição disse: eu vou para o altar. Ele sobe ao altar e diz: não, eu não vim aqui pedir perdão por pecados. Não, hoje não. Hoje eu vim entregar algo extravagante. Nunca antes de Salomão ninguém tinha ofertado nada tão grande. O texto diz que ele ofereceu 1000 holocaustos. Quantos foram? Não foi 10, não foi 100, foram 1000. Você tem noção do tempo para se ofertar 1000 sacrifícios? Sabe o que ele estava dizendo? Eu não sei o que quem veio antes de mim ofertou, mas o que eu sei é que no lugar que Ele me colocou, eu preciso fazer algo extravagante para dizer que Ele é bom. Peraí. Agora a gente vai se alinhar. Deus pode fazer de você um pastor. Cadê os separados para pastores aqui? Levanta a mão. Por favor, levanta a mão sem medo. Separados para pastores. Quando é que vai ser a consagração de vocês? Não sei. Vai acontecer. Deus pode fazer de vocês pastores. Pastores de 5. Amém? De 10. Amém? De centenas. Amém? De milhares. De nações. De gerações. Tudo está na mão de quem? Do Deus que o chamou. Ah, pastor, mas eu não acho que a Auristela devia ser pastora, não. Porque eu não gosto do jeito que ela pediu o cabelo para a esquerda. Tenha coragem, diga a mim a ela. Porque qualquer coisa fora disso, eu conheço alguém que fez uma reunião parecida com essa. O nome dele é Satanás. Diabo, capeta, capiroto, tem vários nomes. Eu não tenho medo dele. Amém? Obrigado. Nem precisa me tratar amanhã. Nem preciso ir para psicóloga amanhã. Só que tem uma diferença. Eu ser pastor de 5, mas o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso, Ele é grande, sabe? Ele é, Pai, eu vou cuidar desses 5 de uma forma. Eu vou resplandecer sobre a vida deles a glória que o Senhor reflete sobre mim todos os dias. O meu amor, o meu cuidado vai ser extravagante. Porque não é a quantidade de pessoas que você cuida, é o que você entrega para cuidar. Salomão disse: Painho foi rei. O que Painho fez foi incrível. Eu não tenho a pretensão de ser maior que meu pai.
Eu apenas quero honrar com o nome dele. Eu apenas quero fazer a porção que Deus reservou para mim. Só que eu não vou começar fazendo o que todo mundo faz. Eu vou começar oferecendo o que ninguém nunca ofereceu. Quantos holocaustos? Peraí, quantos holocaustos? Imagina, cada holocausto que ele oferecia era: meu irmão me traiu, o sacerdote ficou contra mim, tem um motim acontecendo lá dentro, a coisa está difícil. Mas ele estava oferecendo. Ele ofereceu tanto que ele cansou. Júlia, o que você acha que quem cansa deve fazer o quê? Quem cansa é para fazer o quê? Está cansado, faz o quê? Descansa. Só que a gente descansa depois que a gente entrega. A Bíblia não diz que ele dormiu antes de entregar tudo. Depois que ele entregou tudo que ele fez, descansou. Ele dormiu. Sabe por que você não está conseguindo dormir? Porque você parou de entregar. Sabe por que você não está dormindo? Porque você está carregando algo que não é para carregar mais, é para entregar. Eu lhe garanto que independente do que acontecer no final desse culto, eu vou chegar na minha casa, eu vou orar, eu vou dormir. Porque eu sei o que me chamou, eu sei para o que me chamou, e eu preciso confiar. Salomão entregou e foi fazer o quê? Chega, dá conta que você tem para pagar, tirar seu sono, entregue. Chega, da pessoa que está te perseguindo, tirar teu sono, entregue. Chega, do que o inimigo tem levantado, tirando a tua paz, descansa. Agora entende só, ele descansa e sonha. Peraí. Ele descansa aí. Quem já teve uma revelação em sonho aqui? Já? Foi poderoso? Você sentiu a presença de Deus quando acordou? Quer que isso aconteça mais vezes? Entrega. Entrega. Hoje quem começou o culto foi Júlia. Por quê? Porque eu sonhei com ela aqui começando o culto. Semana passada a pastora Jeane contou um pouco do testemunho. Disse que falou da enfermidade que ela teve, falou da situação que ela teve depois dos 8. Foi, Júlia? Mas Júlia aprendeu com o painho, com a manhinha, com a igreja, que a dor dela é no altar. Sabe por que você começou o culto hoje, Júlia? Porque o teu lugar no altar ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Você não foi chamada para sacrificar 5 sacrifícios. Você não foi chamada para sacrificar 20 sacrifícios. Você não foi chamada para sacrificar 100 sacrifícios. Você é uma das que sacrificam 1000 holocaustos. Quem vai ser usado de forma exagerada? O que entrega é exagerado também. Quem vai ser usado de forma exagerada? O que ele entrega é exagerado. Sabe por quê, queridão? A coisa tá meio, eu não sei porque eu tô sentindo. Porque chegou a hora. Estava me atrapalhando, não vai me atrapalhar mais. Descalce os pés e pise no altar.
Diga comigo, quem confia descansa. Quem coloca nas mãos de Deus consegue dormir. Fica de pé. E pastor, onde é que está essa aí de tem que sair e entrar? Quem coloca, Patrick, os pés no altar, sabe sair de uma discussão sem machucar, tá ouvindo? Quem coloca o pé no altar, sabe corrigir alguém sem matar ele. Quem coloca o pé no altar, sabe ouvir a correção e se posiciona depois que escuta. Quem coloca o pé no altar, entende que nada aqui pertence a ninguém, mas nós pertencemos a Ele. Você quer acessar um novo nível? Quer entrar no novo nível? Saia primeiro do velho nível que você estava. Do nível da dependência, se falarem comigo. Do nível da intolerância, eu não suporto mais. Do nível do eu vou fazer a minha parte, se ninguém fizer. Ei, saia desse nível. Saia. Saia da cultura dos seus pais. Da cultura que não havia amor, que não havia respeito. Saia. Da cultura que limitava teus passos. Saia. Da cultura de um evangelho de domingo, só Deus sabe quando. Saia. Deus te trouxe hoje aqui para você sair do seu lugar. Se mova. Esse meio sacrifício que está sendo oferecido, o fogo não desce. Eu estou olhando para uma igreja que vai entregar 1000, que vai entregar 2000, porque a porção é extravagante. Chega de sentar em mesas em que teu amigo é criticado e você não faz nada. Saia dessa mesa. Em que pessoas se levantam contra líder que não tem culpa nenhuma em você ouvindo. Se posicione. Ah, pastor, mas tem muito líder abusivo. Se tiver aqui, me diga que a gente vai ter uma conversa. Eu, você e ele. Eu, você e ela. Porque se não for assim, abusivo é você. Que quer que seja do seu jeito, da sua forma. Ei, o meu barco não tem leme. Não é você que vai colocar um leme nele. Se até os 40 não me dobrou, papai, agora já estou velho. Tire o controle da sua mão e coloque na mão do Senhor. Não fiz isso ainda hoje, né? Sobre quem está do teu lado, diga: saia. Saia do lugar que limita a sua visão. Saia do lugar que está prendendo os seus pés. Saia do lugar que não te permite entender o que Deus quer para você. Saia. Saia dessa vida, dessa mesmice. Mergulhe no oceano da graça. O Senhor preparou um novo nível para você.
sentindo. Havia um engodo do diabo aqui, sabe? Eu repreendo todo o espírito de rebelião. O que Deus semeou aqui é extravagante. E Ele te chamou também para viver esses extravagantes. Hoje você sai de um nível e acessa outro. Apaga a luz, meu filho. Transbordar teu